Gostaria que você recebesse Anderine, nosso amigo, profeta. Estende a sua mão aqui. Hoje ele veio trazer uma palavra que vai ser chave para a sua vida. Paizinho querido, nós queremos declarar que a palavra que vai ser liberada através do teu filho amado, em quem o Senhor tem feito realizar tantas coisas. O Senhor tem colocado ele como na mesa dos reis, para ser o rei preparado para esse tempo, para esta geração. Como a tua palavra diz em Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas. É o tempo do teu filho ser colocado na mesa dos reis, para declarar que só tu és santo. A palavra profética que ele vai liberar nesta manhã vai ser o caminho cerne para nós seguirmos neste mês de fevereiro. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Que o Senhor Jesus abençoe e multiplique os celeiros da sua casa. Amém? Dê uma grande salva de palmas. Glória a Deus. Abra, por gentileza, irmão, sua Bíblia comigo em João, capítulo 3. Versículo 1. Eu vou ler na Almeida Revista e Atualizada, tá? João, capítulo de número 3, versículos de 1 até o 8. Depois a gente vai lá para o 16 até o 21. Nicodemos visita Jesus. Versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer de novo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Grava esse final. Assim é todo o que é nascido do Espírito. E aí vamos passar lá para o 16 agora. Jesus dizendo sobre a sua missão, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. E o 21 para terminar. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Tome seu assento nessa manhã. Estamos entrando em um novo ano, 2022, já passamos o mês de janeiro, mas ainda temos todo o mês de fevereiro pela frente, mês de março, abril, maio, junho, julho, e assim vai até dezembro. E embora a gente viva um ciclo, a gente viva uma história que teoricamente se repete, né? Todo ano a gente vai de janeiro a dezembro, a gente faz aniversário, todos os anos nós temos as nossas atividades, nós temos as nossas contas a pagar. E embora a ideia seja que
a história ela é cíclica, ou seja, ela se repete. Na verdade, a história ela não é cíclica, ela é progressiva, ela é linear, ela está avançando, porque você não consegue voltar à idade que você tinha um ano atrás, você não consegue refazer as atitudes que você tomou no ano passado ou no ano retrasado. As roupas que você às vezes vestia ano passado, elas não servem mais, não cabem mais. Então, embora a história ela tenha uma ideia de ciclitude, ou seja, de redundância, de que vai e volta, na verdade a história não é uma roda, irmãos. A história era uma progressão e que está avançando, está indo para frente, está cumprindo um propósito, está indo em direção ao plano de Deus para a criação. E você está incluído nesse plano. Você não é alguém que se repete, que vive ciclos velhos, que vive histórias repetidas, não. Essa palavra que eu tenho para você hoje fala sobre uma nova vida em Cristo. Uma vida que não se repete, uma vida que não é enfadonha, uma vida que não volta aos erros do passado, mas ela está avançando, ela está crescendo, ela está indo para frente, ela está progredindo. E uma nova vida em Cristo, ela não volta para os mesmos erros, ela não volta para o passado. Então, nessa manhã, diante desse texto, eu queria trazer algumas meditações a respeito desse texto que o apóstolo João fala desse encontro entre Nicodemos e Jesus. Se estamos vivendo um novo ano, que tal vivermos uma nova vida? Se estamos tendo uma nova oportunidade de refazer planos, de colocar metas em andamento, de colocarmos os nossos sonhos para fora do papel, que tal nós fazermos isso com uma nova identidade, com uma nova vida, com uma nova estrutura, com uma nova capacitação? Essa é a vontade de Deus para os seus filhos, e esse é o convite que Jesus faz para cada um de nós, quando ele diz lá em João capítulo 1, mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E eu tenho certeza que você que está aqui sentado, ou você que nos acompanha através do YouTube, você crê em Cristo. Talvez você é incrédulo, não crê ainda, e Deus vai mudar essa história em nome de Jesus, porque viverá você experiências imutáveis, irreconciliáveis com Jesus, porque a palavra da cruz, irmãos, é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E portanto, que tal nós começarmos esse ano vivendo uma nova vida, como Jesus diz para Nicodemos? E viver uma nova vida implica em entrar em uma nova vida com Cristo. É como se você voltasse a nascer, apagando a sua vida antiga. Jesus disse que somente quem nasce de novo pode ver o reino de Deus. Você vive no Brasil, você talvez mora em Valparaíso, né? Ou outra cidade aqui próxima, mas você tem uma identidade. Para que você viva uma nova vida, significa que a vida antiga, a vida pregressa, aquilo que você foi, aquilo pelo qual os outros te conheciam, os apelidos ou as características que te qualificavam, elas não servem mais para você. Porque você vive uma nova vida, você vive uma nova identidade, uma nova estrutura. E Jesus ele chama Nicodemos para entender o que significa isso. E observem, irmãos, que viver uma nova vida significa ter uma nova identidade. Vocês já viram aqueles filmes norte-americanos em que existe um programa de proteção às testemunhas? Quantos aqui já ouviram falar desse termo? Como é que funciona mais ou menos? Se você é envolvido em alguma situação perigosa, né, e você é uma testemunha judicial, que pode colocar bandidos na cadeia, que pode, né, destruir o reino do crime, geralmente a justiça, para te proteger daqueles que te perseguem, eles te colocam em um programa de proteção à testemunha. O que significa isso? A polícia, né, uma autoridade acima do mal, aqueles que têm poder para te livrar do mal, eles pegam você, eles tiram você da sua identidade antiga, da sua vida antiga, do seu trabalho, né, da sua escola, eles levam você para uma nova
cidade, para um novo bairro, para um novo país, eles mudam a sua identidade, eles apagam os seus dados antigos, eles excluem todos os seus registros antigos e te dão uma nova identidade, uma nova vida. Para que essa nova vida? Para que a sua vida antiga, ela não tenha conexão com quem você é hoje. Para que no hoje você possa viver uma nova história. E não apenas viver uma nova história com um novo emprego, com uma nova perspectiva, com novos sonhos. Mas é para que o mal não te alcance. Para que os perseguidores não te submetam. Para que os seus algozes, eles fiquem cegos, surdos e mudos diante de quem você é, porque agora você não é mais a velha criatura que teve até contato com o pecado, não. Agora, essa história antiga, ela fica no passado e você vive uma nova vida, uma nova história, com novos relacionamentos, com novas ideias, com novos sonhos. Isso é o que Deus está dizendo para Nicodemos através de Jesus. Ei, você não consegue ver o reino de Deus, ou seja, você não consegue viver a plenitude, você não consegue viver uma nova história, se você não tiver uma nova identidade. E a psicologia, ela vai definir o que é identidade. Identidade é aquilo que te qualifica, aquilo que uma pessoa olha para você, de acordo com aquelas características, e sabe quem você é. Qual é a sua identidade hoje, nessa manhã? Eu te faço essa pergunta. Talvez você diga, minha identidade é, eu sou Maria das Dores, né, eu tenho tantos anos, e eu nasci em tal dia, filho de tal pessoa, sou mãe de tal pessoa. Sim, isso é a sua identidade. São características que qualificam um ser humano. Só que, na verdade, se você for parar para pensar, irmãos, todos nós temos múltiplas identidades. Porque embora a sua carteira de identidade traga algumas informações sobre quem você é, o ano em que você nasceu, ela não fala, por exemplo, a sua profissão. A carteira de trabalho fala, ele é um outro qualificador da sua identidade. A sua CNH, por exemplo, a sua carteira de trabalho e a sua identidade, não mostram se você está apto, por exemplo, a dirigir uma moto, um carro, ou um caminhão, ou uma carreta. Então, a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, é um outro qualificador da sua identidade. O local onde você mora, a sua conta de luz, ela é uma outra qualificadora da sua identidade. Porque a CNH, a sua identidade, a sua carteira de trabalho, não mostram o seu consumo de energia. Não mostram quanto você gasta de água, ou quanto você gasta de internet. Então, se você for parar para pensar, irmãos, todos nós temos múltiplas identidades. Talvez o irmão Underline, ele aqui na frente, é um dos líderes aqui da Comunidade das Nações de Valparaíso, né? É alguém que serve nos oficiais, é alguém que eventualmente lança uma palavra aqui no púlpito, mas isso não me identifica quem eu sou dentro de casa. Isso não me identifica quem eu sou na minha vida profissional. Talvez alguns de vocês não saibam com o que o irmão Underline trabalha, em que ele estuda. Por quê? Porque a minha identidade, irmãos, ela é uma pequena parte da minha individualidade, daquilo que eu sou como um todo. E Jesus, ele diz para Nicodemos que o reino de Deus, ou seja, a pátria pela qual Jesus veio aqui instituir e declarar e promulgar, dizendo, é chegado o reino de Deus, ela tem um passaporte necessário para que nós acessemos a ela. E esse passaporte é que nós alcancemos uma nova identidade. Não uma identidade de pecador, não uma identidade de falho, não uma identidade de servo, mas Deus, Ele nos chama para sermos participantes do reino de Deus, como noiva de Cristo e como filhos de Deus. Deus, Ele nos chama para fazer parte do seu reino com uma identidade mudada. Não a identidade da vergonha, não a identidade do passado, não a identidade das perseguições, mas Ele faz tudo novo. 2 Coríntios 5, a partir do versículo 17 diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Uma criatura de Deus, algo que foi criado, gerado, modelado, que foi pensado por Deus. A partir do momento em que você se alia com Jesus, irmãos, você se torna uma nova criatura. Você vive uma nova expectativa, você vive um novo contexto. E o apóstolo Paulo continua dizendo, nova criatura é.
as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Lembra quando no início eu falei que a vida ela não é um ciclo, não é uma roda que vive se repetindo, não. Em Cristo Jesus, nós temos a oportunidade de, deixando as coisas que para trás ficam, olharmos para o alvo que é Cristo e avançarmos para o nosso melhor propósito, alcançarmos sonhos que antes nós nunca pensaríamos em alcançar. Nós não vivemos uma repetição de erros, nós não vivemos uma repetição de dores, nós não vivemos uma repetição de quedas e de falhas, não, irmãos. Deus está nos elevando a um novo nível, não apenas de pecador redimido, não apenas de pecador que alcançou a justificação, mas de salvo em Cristo, que se torna luz para o mundo, sal para a terra, se torna a voz de Deus nessa terra, um missionário, um atalaia, o proclamador de boas novas para essa terra. Ei, você está caminhando, você está progredindo para o melhor alvo, para o seu melhor contexto e para o estabelecimento do reino de Deus, em que você tem uma identidade de filho e de noiva em nome de Jesus. Aleluia! Uma nova vida. Isso é tão maravilhoso, irmãos, você poder dizer que você não é mais aquela pessoa que os seus amigos do ensino médio conheceram, aquelas pessoas que as pessoas no seu antigo trabalho conheciam, ou até no seu novo trabalho. Sabe, viver uma nova vida em Cristo significa não que necessariamente o seu passado vai ser apagado, que a sua história vai ser esquecida, não. Significa que a partir do momento em que você começa a caminhar com Cristo, irmãos, você não caminha para trás, você vive uma nova história. E as pessoas que olhavam para você e identificavam você, talvez como alguém que não presta, alguém que é mentiroso, alguém que não se pode confiar, elas passam a olhar para você e veem através de você como Deus vê você, olhando Jesus nesse meio caminho. Entre você e as suas imperfeições, existe alguém que é perfeito, existe alguém que é bondoso, existe alguém que não mente, que não falha, que não erra, que não peca. E esse alguém é Jesus Cristo, morto na cruz pelos nossos pecados e ressuscitado ao terceiro dia, para a nossa restauração, para a nossa redenção e para uma nova vida com Ele. Por Ele, para Ele e nele são todas as coisas, sabe? Numa nova vida, aqueles que olhavam para você e viam você como mentiroso, passam a confiar em você, porque você tem o Espírito de Cristo, que mudou a sua mente, que fez você uma nova criatura, que fez você, irmãos, com novas qualificações, com novos adjetivos, com novos substantivos. Ei, por isso que Paulo diz... Paulo ou um dos apóstolos, eu não lembro bem agora. Se você mentia, não minta mais. Se você roubava, não roube mais. Por quê? Porque isso não combina mais com a sua nova identidade. Em Cristo Jesus, uma nova carteira foi estampada no seu coração, na sua mente. A foto foi tirada e você não está mais triste, lamentando, com vergonha. A foto que os céus tiraram de você para essa nova identidade em Cristo é uma foto em que você está sorrindo, em que as lágrimas dos seus olhos, elas foram enxugadas, e que o seu nome, que antes era pecador, hoje está redimido, lavado, salvo, abençoado, santificado, justificado, feliz. Essa é a sua nova identidade em Cristo, porque em Cristo Jesus, aplauda o Senhor, em Cristo Jesus, nós temos paz com o mundo, nós somos reconciliados. Sabe o que é reconciliação que Paulo fala aqui? Porque ele disse, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Vejam bem, irmãos. Assim, quando você nasce, né, os seus pais, eles te dão uma identidade, eles te dão um nome, eles vão lá no cartório e registram. Este é o Anderine Araújo Nobre, nascido em tal dia, tal dia. A identidade que os seus pais te deram, elas qualificam você, elas te dão identificação, elas te dão, né, um contexto, quem você é, né, de onde você veio. Mas em Deus,
em Cristo Jesus, nós temos um novo nascimento, uma nova criatura nós somos. E Ele nos deu o ministério da reconciliação. Entendam bem, como a sua identidade não estabelece com o que você trabalha, o que você faz, a identidade de Jesus, que agora está estampada no seu peito, dizendo, nascido de novo em tal dia. Esse dia é o dia que você aceitou Jesus. Não sei se você lembra, mas eu lembro o meu. Inclusive eu comemoro os aniversários de renascimento, mais do que eu comemoro meu aniversário de nascimento mesmo, né? Eu nasci dia 21 de maio, mas eu comemoro muito mais, irmãos, o dia 28 de julho de 2002, que foi quando eu lá atrás, na cadeira, lá na Assembleia de Deus, do Ministério do Guará, lá na QI11, lá no Guará, quando o pastor fez o apelo, né, quem queria aceitar Jesus, e eu levantei a mão, e ele não viu, e ele começou a orar, eu comecei a gritar, eu também quero aceitar a Jesus. Nesse dia, eu comemoro o meu novo nascimento. Aleluia. Dia 28 de julho de 2002, foi o meu novo nascimento. E eu comemoro uma outra data, irmãos, também, que é o dia 21 de abril de 2019. Que foi quando eu renasci para Cristo, após um período, né? Sabe o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo? Que era o que o irmão Underline estava há um tempo atrás. E eu estava morto nos meus delitos e pecados. Mas no dia 21 de abril de 2019, e por incrível que pareça, é um dia de Páscoa, foi o primeiro dia que eu botei o pé nessa igreja, destruído, arregaçado, amassado, sabe, como um vaso na mão do oleiro que está quebrado. Eu era um vaso de Deus, mas eu estava com rachaduras, eu estava com pequenas fissuras. E quando eu entrei aqui, dia 21 de abril de 2019, o oleiro, o meu pai, o Senhor, Ele me remodelou, sabe? Ele me amassou, mas me remodelou. Então eu comemoro 2 nascimentos. Dia 28 de julho de 2002 e dia 21 de abril de 2019. E o dia 21 de abril de 2019 é muito especial para mim, porque é o dia de Páscoa, irmãos, em que meu casamento estava acabado, o nosso papel de divórcio estava quase assinado e Deus mudou. Não. Eu hoje faço de você uma nova criatura, um novo ser, o Underline Filho de Deus. E meus irmãos, aleluia, eu me emociono porque no dia 20 de abril, o meu divórcio já estava quase para ser assinado. E no dia 21 de abril, eu saindo aqui dessa igreja, irmãos, em prantos, em lágrimas. Eu só sabia chorar no culto. Quando chamaram para o apelo aqui na frente, eu vim. Eu lembro que algumas pessoas oraram por mim, eu não vi nada, irmãos. Eu não sei quem orou, eu não sei quem me tocou, sabe? Mas eu sei que minha vida foi transformada e aqui, naquele dia, eu resgatei uma nova identidade, sabe? Deus pegou a cédula do pecado que era contra mim, rasgou, queimou no fogo do altar e me deu uma nova identidade. E eu saindo daqui, irmãos, eu profetizei sobre a minha vida conjugal, na minha vida financeira. Eu saí de casa, fui ali no sítio do Gama, busquei minha esposa e os meus filhos que estavam há mais de uma semana dormindo na casa do meu sogro. E desde esse dia, nós estamos novamente com uma família. Nós estamos novamente como um casal. Deus faz novo, tudo de novo. Eu já contei isso outras vezes, mas eu me sinto, irmãos, impelido a dizer que a história, ela não se repete, ela é progressiva. As bênçãos, na verdade, vai se acumulando. Elas não vão, irmãos, ficando para trás. Porque existe o segundo presidente norte-americano, que era chamado de John Adams. Ele disse em 1780, escrevendo para sua esposa uma carta, ele escreveu assim: eu preciso estudar política e guerra para que meus filhos tenham a liberdade de estudar matemática e filosofia. Meus filhos, aí ele falando sobre os filhos, né? Devem estudar matemática e filosofia, geografia, negócios e agricultura, para que possam dar a seus filhos o direito de estudar pintura, poesia, música, arquitetura, estatuária, tapeçaria e porcelana. Explicando o que esse texto diz. John Adams era um homem visionário, e ele entendia, irmãos, que a história ela não se repete, mas que ela está avançando, e o reino de Deus também está avançando. E quando o Senhor Jesus, ele dizendo a respeito da nova vida que ele daria para os seus discípulos, ele disse em Lucas
capítulo 21, nos versículos 12 a 15. Porque os seus discípulos viraram para Jesus e falaram: beleza, Jesus, nós queremos viver uma nova vida em Ti, nós aceitamos ao Senhor. Mas o que nós ganharemos com isso? Qual é a nossa recompensa de ter aberto mão das nossas antigas identidades, nós não sermos mais o pescador de peixes, né? Porque Jesus chamou Pedro, Tiago e João, que eram pescadores, e falou: sigam-me, e eu farei vocês pescadores de homens. Jesus chamou Mateus, que era um coletor de impostos, e era por natureza uma pessoa mal vista entre os judeus, né? Porque os seus irmãos não gostavam daquela profissão, porque trabalhava para o Império Romano. Jesus chama Mateus, o coletor de impostos, e ele se transforma em uma nova criatura. E eles abandonaram as suas profissões, abandonaram os seus projetos antigos, e eles perguntam para Jesus: o que será de nós nessa nova vida? E talvez você se pergunte: o que será de mim se eu aceitar Jesus e viver uma nova vida em Cristo? Talvez eu sempre critiquei os crentes, eu sempre falei mal da igreja, eu sempre falei que os pastores são aproveitadores da fé, eu sempre falei que os crentes são aqueles que fedem a Bíblia, eu sempre zoei, brinquei, critiquei, zombei dos cristãos. E o que será de mim, o que será da minha reputação se eu me tornar um deles? Ei, nessa manhã eu te digo, irmãos, que o medo, ele não deve ser um impeditivo para você viver uma nova história. O medo do que os outros vão falar, o medo do apontar de dedos, ela não se compara com a glória que virá sobre a sua vida, se você fechar uma parceria com Deus, porque Ele faz o seu passado, irmãos, esquecido, aleluia! E Ele te dá uma nova história, uma nova vida, uma nova perspectiva. Não se amedronte com as críticas, não se amedronte com a vergonha, com o receio, porque tudo isso Deus ressignificará. E você que antes era um zombador, você se tornará alguém digno de transformar outras vidas através do seu testemunho, através da sua história, através da sua comunhão com Cristo, através da sua nova identidade. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondendo disse: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Observem de tudo, irmãos, que Jesus ele diz que estar disposto a viver uma nova vida significa acumular muito mais alegrias do que tristezas. Significa você acumular muito mais conexões, comunhões e intimidade do que você tinha na sua nova história. E isso não apenas no céu. Jesus ele nos fala através desse texto que está garantido para você e para mim em uma nova identidade com Cristo, que você não terá apenas um pai e uma mãe, mas você terá, irmãos, uma multidão de parentelas vivendo o mesmo sonho, vivendo a mesma história, vivendo a mesma perspectiva, milhares e milhares de irmãos. Ei, olha para o seu lado aí, você está ao lado de um irmão, talvez você não conheça, mas ele é o seu irmão. Sabe por quê? Porque ele ora pela igreja de Cristo e você é a igreja de Cristo. Então necessariamente ele ora para o seu bem-estar, ele ora para a sua prosperidade, ele ora para que Deus cuide de você, para que Ele te abençoe, para que Ele te prospere, ainda que vocês não estejam em comunhão. A igreja, ela é um corpo bem ajustado. Tem até uma canção que diz, né? Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor. E falar em amor, eu não vou mais cantar, porque Deus o livre. Mas no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Sabe, irmãos, as testemunhas naquele programa de proteção às testemunhas, elas mudam a sua identidade
por causa do medo da represália, por causa do medo da perseguição, por causa do medo dos inimigos. Mas o programa de novas identidades de Cristo celestial, ela não é movida pelo medo da perseguição, pelo medo da morte, pelo medo da crítica. Não, esse programa do celestial, de testemunhas do céu, ele é movido, irmãos, através do amor, através da esperança, através da paz que o mundo não pode dar. Esse programa celestial de novas testemunhas faz com que você tenha fome e sede de viver uma nova história, porque o horizonte que se apresenta não é o horizonte que ficou para trás, não é o horizonte da tristeza, da perda, do luto, não. É o horizonte de viver uma nova família em Cristo, de viver uma nova realidade, de viver uma nova estação, de viver a realidade dos céus aqui nessa terra, porque a oração de Jesus, do Pai Nosso, diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é seja feita a vontade quando nós somos para o céu, não. A vontade e a oração que Jesus nos ensinou é que a realidade dos céus será aqui nessa terra. Ei, aqui nessa terra, o que tem preparado e esperado para você, pelo reino dos céus, nessa nova identidade, é paz sem fim, paz que o mundo não pode dar, é realização de sonhos, é uma parceria inabalável com Jesus, é uma parceria inabalável com o Espírito Santo. Aleluia! Aplauda o Senhor aí, irmãos, enquanto eu bebo um pouquinho de água. É uma pena, porque a gente está terminando já, irmãos. E a minha ideia, eu estava empolgadíssimo com essa mensagem, porque eu não sei vocês, mas eu gosto muito de videogame, né? Eu já tive o Atari, na verdade não era bem meu, era do meu pai, mas eu lembro de ter jogado ele. Eu já tive PlayStation, Mega Drive, PlayStation 1, PlayStation 2. E atualmente eu estou com o Xbox. E quando eu pensei nesse tema, uma nova vida em Cristo, a minha ideia original era já começar falando sobre um videogame, né? Que a nossa vida, essa nova vida em Cristo, significa quase uma vida de videogame. E sabe por que o videogame, né, ele é tão atraente para a maioria dos jovens, né, para a maioria das pessoas? Porque ela te garante viver uma realidade que nesse contexto você não consegue viver. Sabe por que o videogame ele atrai tantas pessoas e a vida virtual como um todo, Facebook, né, Candy Crush aí? É porque ele garante para você vitórias e emoções que na vida real você não consegue. Ninguém aqui vai sair, né, e vai botar uma armadura, uma espada e sair lutando contra dragões que cospem fogo. Ou alguém vai aí? A não ser a sogra, né, algumas vezes. Estou brincando, irmãos, eu amo minha sogra, viu, sogra? Se a senhora estiver lendo, ou estiver assistindo, eu amo a senhora. Mas ninguém aqui, irmãos, lança poderes, né, de bola de fogo e sai fulminando as pessoas. E sabe por que isso é interessante? Porque isso dá a impressão para nós que nós somos uma nova vida. Quando você entra no mundo virtual, na vida da internet, né, ou nos jogos, o RPG, por exemplo, e meu estilo favorito de jogo não era futebol, não era esportes, porque eu nunca fui bom em esportes, mas era o RPG. Alguém sabe aqui o que é RPG? É Role Play Game, ou seja, é um jogo em que você desempenha um novo papel. Sempre foi meu estilo de jogo favorito. Sabe o que isso significa? É que você escolhe um atributo, geralmente, ou você é um mago, ou um bárbaro, né, ou um arqueiro. Você escolhe uma identidade para aquele personagem, e aí você modela ele conforme você quer. Você bota nele as características de destreza, de força, né, de sabedoria, de furtividade. E você começa uma história, irmãos, em que geralmente você é colocado diante de algum desafio. No RPG é assim, você tem uma história ou você perdeu toda a sua família, como quem já ouviu falar de God of War aqui, né? Começa com aí, ó, tem uma galera que é nerd aqui. God of War é um espartano que perdeu toda a sua família. Um dos deuses do Olimpo, né, o deus Ares, para fazer dele o maior guerreiro que existia, ele mata a sua própria família, a família do God of War, né, que é esqueci o nome dele, como é que é? Alguém lembra? Kratos, né? Mata a família toda do Kratos, o deus Ares, o deus da guerra,
mata a família do Kratos, né? E para que ele se torne o melhor guerreiro, mais preparado, para que ele abra mão da sua velha vida. Só que Kratos, quando descobre isso, irmãos, ele começa uma sede de vingança e vai atrás dos deuses e mata todos os deuses do Olimpo e se torna o novo God of War. Mas eu não quero falar de videogame, a ideia é só compartilhar com vocês que esses jogos eles são tão atrativos, porque geralmente na nossa vida cotidiana nós não vivemos as emoções que uma vida virtual consegue te dar. Nós não conseguimos lançar poderes, lançar visões de raio laser, né? Nós não pegamos uma armadura. Mas quando Jesus ele diz esse texto, que nele, né, nós alcançaremos uma nova família, novos mães, pais e etc, né? E aí ele diz, e com perseguições, e no século futuro a vida eterna, significa que a partir do momento que você vive uma nova história com Cristo, você se torna assim, irmãos, um personagem ultra mega poderoso e que sai enfrentando por aí perigos, desafios, como um grande personagem de roleplay game, sabe? Que você tem uma possibilidade, uma capacidade espiritual poderosa de vencer desafios que pelos olhos humanos nós não vemos. E Jesus ele disse isso, irmãos, que no mundo nós teríamos aflições. Não à toa, o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 6, ele diz que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra espíritos, potestades, principados no reino celestial. Ei, a partir do momento em que você tem uma nova identidade, a sua vida pregressa ela fica para trás. E você, como um personagem poderoso e capacitado, não pelas suas qualidades, mas por aquele que habita dentro de você. Sabe, assim como num videogame que geralmente as pessoas conseguem um novo poder miraculoso, esse poder miraculoso se chama fé, que é a possibilidade de viver coisas impossíveis que antes pelas suas próprias forças você não conseguiria. A fé é um instrumento e um recurso, irmãos, poderoso para romper com grilhões, para derrubar cadeias, para derrubar muros, para transformar realidades, para restaurar casamentos, para obter a cura, para trazer a felicidade, para trazer a libertação dos vícios das drogas, para trazer a libertação do álcool, para trazer a libertação da prostituição, da pornografia. Ei, esse novo poder que nós como Cristo, em Cristo temos, irmãos, é a possibilidade de que pela fé nós vivemos o impossível, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. Existe um mundo espiritual esperando para ser conquistado por você, guerreiro dos céus, guerreiro celestial. E esse mundo não é visível pelos olhos da carne, mas pelos olhos do Espírito. Você está avançando, você está lançando flechas contra o inimigo, você está lançando poderes poderosos, você está lançando flechas, arcos, você está lançando poderes. Isso é a sua voz, a sua boca, irmãos, que é como uma arma poderosa no reino espiritual. Portanto, irmãos, quando você declara sobre a sua vida que você é uma nova criatura, quando você declara sobre os seus filhos que eles serão bênçãos, quando você declara sobre o seu casamento que ele não acabou, quando você declara sobre a sua empresa que ela dará certo, quando você declara que os seus sonhos não serão frustrados, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Ei, não se engane, não são meras palavras, isso são bolas de energia, são flechas poderosas com veneno contra o inimigo, fazendo tombar toda palavra contrária, toda ideia contrária que se levanta. Você declara: eu repreendo em nome de Jesus, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Há uma flecha sendo lançada aí, a flecha da provisão. E por isso Efésios diz que nós devemos nos capacitar, nos vestir com a couraça da justiça, com a armadura celestial. Ei, você em Cristo é uma nova criatura, cheio de poderes, cheio de possibilidades, cheio de recursos poderosos para dizer ao seu problema: ei, problema, você não é maior do que o meu Deus. E por que os videogames eles são tão interessantes? Porque eles têm emoção. A cada vez que você vai
avançando de fase. Eu vou dizer aqui que talvez muitos conhecem da velha guarda aí, Mario Bros. Quantos aqui já jogaram Super Mario? Caraca, eu não sei se eu tô velho ou se o pessoal aqui não jogava. Mas Super Mario, irmãos, era uma febre. Eu lembro que chegava fim de semana, eu ia lá na lojinha, né, nas lan houses, não era lan house, eu não lembro como é que chama, e alugava a fita do DVD, né, e ficava jogando. Aquilo era uma festa na minha família, irmãos. Sabe por que esses jogos são tão interessantes? Porque eles não são monótonos, eles não são repetitivos, eles não são uma rotina. A cada vez você vai tendo novos desafios, a cada vez você vai tendo novos chefões, novos vilões para derrubar. E sabe qual é a graça desses jogos? É que a cada fase você vai ganhando novos poderes. A cada fase, primeiro você tem o Yoshi lá, né, que é aquele cavalinho tartaruga. E aí o cavalinho tartaruga, ele come um negócio e ele começa a voar. Depois ele anda muito rápido. E no Super Mario, primeiro você tá pequenininho, aí você come um negócio, você cresce. Depois você come um outro negocinho, você começa a jogar bolinha de fogo, né? Não é assim, irmãos? Os mais antigos aí vão lembrar. Depois você ganha um novo poder de voar. Essa é a nossa história com Cristo. Essa é a caminhada que John Adams falou. Ei, irmãos, você não está retrocedendo. Você só está, irmãos, diante de desafios maiores, porque os que ficaram para trás você venceu através da sua fé. Pode ser que você venceu com dificuldade, mas você venceu. Pode ser que lutas e lágrimas tenham caído, ei, mas o que seria a vida, irmãos, sem um desafio para que nós vençamos? Ei, olhe para a sua vida real, para a sua vida com Cristo, como uma vida espiritual. Assim como existe a vida real e a vida virtual, né? A vida dos jogos, existe a sua vida real e a vida espiritual. Mas em Cristo, essas duas são juntadas. E você passa a viver a sua vida real como uma vida espiritual em todos os aspectos. Lutando e vencendo. Lutando e vencendo. Batalhando, guerreando, mas alcançando a sua vitória em Cristo. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu te convido nessa noite a se colocar de pé. Eu queria tanto ter falado mais de joguinhos de videogame, irmãos. Eu tinha tantos jogos para falar, mas eu poderia passar como enfadonho. E aí, Atos capítulo 1, nessa nova vida, ele diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, e toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse é a capacitação sobrenatural que em Cristo Jesus, a partir do momento que vocês aceitam Ele como seu único e suficiente Salvador, que vocês confessam com sua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus e creem em seus corações que Deus o ressuscitou dos mortos, Deus, Ele manda um poder sobrenatural para que você possa vencer as tribulações, as dificuldades, os desafios, e vocês passam a testemunhar que Deus é poderoso até os confins da terra. Ei, chegou a hora de você se levantar como um poderoso guerreiro. Chegou a hora de você ser revestido de uma capacitação sobrenatural. Chegou a hora de você deixar para trás o medo, a dor, a vergonha, a tristeza, os arrependimentos e viver uma nova vida de poder, uma nova vida de esperança, uma nova vida em que a sua própria vida, a sua identidade testemunhará ao mundo que você é filho de Deus. Você acredita nisso? Então entregue a sua vida, peça mais poder. Se as dificuldades estão grandes, fala: Senhor, esse chefão é muito difícil, e Deus mandará uma nova porção nessa noite. O Espírito Santo está sobre essa igreja e Ele está qualificando você, está capacitando você para derrubar os desafios e os gigantes que se apresentarem, e para que você, em Cristo Jesus, seja mais do que vencedor, em nome de Jesus. Adore mais um pouco.